Graças a Deus, boa noite, louvado seja o nome do Senhor. Isso mesmo, porque Ele vive, nós podemos crer no amanhã. Isso, nós estamos com força total, na força e no poder de Deus, hoje para trazer a infalível e poderosa palavra para a sua vida, para a sua família. Isso ainda dá tempo de você convidar a família para estar participando conosco desse momento na presença do Espírito Santo. Isso mesmo, hoje na nossa igreja era o culto dos filhos de Deus. Você que é filho de Deus, você não pode deixar de participar deste culto maravilhoso, abençoado com a palavra de Deus, em nome de Jesus. Pode ter certeza, pega lá a sua Bíblia, pega lá o seu copo com água, para você nada tirar a sua atenção nesse momento, tá bom? Isso, tem que ver o que está acontecendo com o microfone aí, que está dando uma interferênciazinha e atrapalha muito na hora das pessoas ouvirem a palavra, tá bom? Dá uma olhadinha aí, a produção está preparada para olhar o que está acontecendo, tá bom? Já quero mandar um abraço para a irmã a Ivanete. Ivanete, ela sempre está aí assistindo, né? A Michele dos Santos, tem também a Valdirene Franco. Um abraço bem apertado para todos que estão assistindo. E olha, hoje foi um dia de muita oração em todas as igrejas, inclusive aqui na nossa igreja do Santa Luzia não foi diferente, né? O povo veio, compareceu, adorou ao Senhor, louvamos ao Senhor e oramos. Nós estamos nesse mesmo propósito. E muitas pessoas da sua casa mesmo, elas estavam ali orando, adorando a Deus. Foi um dia de muita unção e poder. Olha o que a palavra diz: se o meu povo que se chama pelo teu nome, se humilhar, orar, buscar a sua face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e sararei essa terra. Deus quer sarar essa nação. Deus quer sarar a nação, isso mesmo. E eu convido você agora a participar desse momento junto comigo da palavra de Deus. A palavra que vai abençoar a tua vida, em nome de Jesus. Deixa eu dar mais um abraço aqui para a irmã Sheila Araújo, Everton, Leonardo. Tem também sempre, né? Não sei se eles estão conectados, não está aparecendo aqui para mim ainda, mas sempre a família ali do irmão Lenildo, né? Está sempre conectado, né? Um forte abraço, não posso esquecer, o tempo é curto, eu não posso mandar um abraço para todo mundo, mas todo mundo que está assistindo, tá bom? Então, vamos aqui participar da palavra de Deus. Feche seus olhos aí onde você está, vamos fazer aqui uma oração para que o Espírito Santo de Deus ele fale ao nosso coração. Em nome de Jesus. Isso, feche teus olhos. Senhor nosso Deus, amado Pai, meu Deus, nesse momento eu uno a minha fé com a fé de todas essas pessoas que nesse momento elas vão estar ouvindo a palavra de Deus, a infalível e poderosa palavra que vem para abençoar os lares, para abençoar famílias, para abençoar essa pessoa que está sozinha acompanhando essa programação, mas que o Teu Espírito Santo venha de encontro agora a cada pessoa. Meu Deus, que cada pessoa que ouvir essa palavra, que ela, Senhor, recebeu o recado que vem lá dos céus para a tua vida, meu Deus, que ela venha ser fortalecida, avivada, renovada, transformada pelo Teu poder, porque não sou eu que vou falar, mas é o Teu Espírito que vai falar ao coração dessas pessoas agora, nesse momento, que estão assistindo, acompanhando, Pai, em nome de Jesus, e também aquelas que vão acompanhar depois, que por algum motivo não deu tempo, mas que elas depois vão assistir e também vão receber a palavra que vem lá dos céus para a vida delas, em nome de Jesus. Amém? E graças a Deus. Irmãos, eu estava meditando na palavra hoje, né, durante o dia, né? Algumas pessoas vieram, não está tendo culto na nossa igreja ainda, por enquanto, mas algumas pessoas vieram e compartilharam um momento, né, ali com a palavra e também com a oração. E eu fiquei maravilhada, porque se é tempo de oração, claro que tempo de oração não é só agora, é todo o tempo, né?
Me dá um alô aí quando começar, tá? Corta o microfone aí. Irmãos, de vez em quando acontece aí uns imprevistos da internet, por isso que a gente tem que ser breve, dar prioridade na palavra, né? Porque é a palavra que vai te abençoar, né? Então a prioridade é para a palavra. E como eu estava falando hoje, durante o dia, Deus falou meu coração através dessa palavra lá no Salmo 56, que quando Davi roga a Deus que o livre dos seus inimigos e confia que o Senhor lhe conceda, né, a vitória. Então, hoje foi um dia que toda a igreja se curvou, se dobrou diante do Senhor em prol de uma resposta. Nós estamos vivendo tempos de, vamos colocar, de aflições. Muitas pessoas estão preocupadas com tudo que está acontecendo e nós temos que estar na fé, em oração. Nós temos que estar crendo que Deus ele vai enviar a resposta para nós, em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Pode continuar, irmão? Tá tudo ok? Vai dizendo aí que está ok, né? Para ninguém perder nenhum momento da palavra de Deus, tá bom? Ninguém perder nada. A internet parece que não está ajudando muito, né? Mas agora tá normal. Então, olha só. Ele diz aqui na palavra dele, né? Deixa eu colocar aqui meu retorno. Ele diz aqui na palavra dele, lá no Salmo 56, no versículo 9. Olha só como é preciso ter uma ação, tem que reagir, a igreja tem que reagir. Versículo 9, vamos ler aí. Quando eu a ti clamar, então retrocederão os meus inimigos. Isto sei eu, porque Deus está comigo. Olha aí. Então ele está dizendo aqui, quando eu clamar, quando eu a ti clamar, então é preciso uma ação, é preciso eu clamar, eu me colocar diante do Senhor para que algo aconteça. E o que vai acontecer? Os meus inimigos, eles vão retroceder. Pastora, que inimigos são esses? Olha, o inimigo da miséria, da amarração, da perturbação, da opressão, esse inimigo aí, esse tal de coronavírus, né, a Covid-19, que está causando tanto desespero para muita gente. E o que o Senhor lhe quer? Que a igreja se curve diante dele, que a igreja entenda que ela é dependente do Senhor. O salmista, na hora que ele invoca o Senhor, ele estava aqui rogando a Deus para que o Senhor livrasse dos seus inimigos. E nós estamos vendo que há uma legião, não é só no nosso país, é no mundo. Então tem que ter uma reação da igreja. A igreja somos nós. Lembra que o Senhor diz que outra vez verão a diferença do ímpio e do justo. Está lá em Malaquias, quer ver? Vamos só ver aqui, ó. Lá em Malaquias, ele diz, Malaquias capítulo 3... no versículo 18, para você acompanhar, para você não achar que a pastora está só falando, mas ela não mostra nada, não. Malaquias capítulo 3, olha só, capítulo 3, versículo 18. Olha só como nós temos que reagir, tem que ter uma reação. Uma reação. Olha aí, 3, versículo 18, vamos ler. O que ele diz aí, ó? Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Então o salmista, ele ali, é como se ele tivesse, vamos colocar assim, é como se ele tivesse, ele fosse a igreja. Houve uma reação da parte dele. Ele diz, quando eu a te clamar, retrocederão os meus inimigos. Então, os inimigos iriam retroceder quando? Quando ele clamasse, quando houvesse uma reação. Às vezes a pessoa, ela quer que Deus faça algo, mas ela não reage.
Vamos colocar, a igreja não reage, a igreja não se coloca a buscar a Deus. Tem muita gente que está em casa, mas ela está, vamos colocar, ela está desocupada espiritualmente. Ela precisa se ocupar nas coisas de Deus. Eu tenho que me ocupar, eu tenho que fazer as minhas coisas que eu faço todos os dias, sim, mas eu tenho que me ocupar também nas coisas de Deus. Eu tenho que orar, eu tenho que buscar Deus, eu tenho que clamar a Ele, eu tenho que me santificar. Olha só, hoje, muitas pessoas se santificaram, leram a palavra, oraram. Olha só, eu tenho certeza que muitas pessoas foram renovadas. E mais, o Senhor lá dos céus, Ele ouviu a tua oração e com certeza, chuva de bênção virá sobre a terra. Hoje já deu uma chuvinha em alguns lugares aqui da nossa cidade, é Deus ali já enviando a resposta. Então, ele diz aqui, né? Então vereis outra vez, né? A diferença entre o justo, que é aquele que pratica a justiça, e o ímpio, que tem muita gente que ela conhece a palavra, mas ela se comporta como uma pessoa ímpia. Ela não pratica nada do que está sendo falado, do que está sendo dado a ela. E aí ele diz aqui, ó, entre os que servem a Deus e o que não serve. Então muitas pessoas vão estar vendo realmente aquele que serve a Deus. É aquele que vai pregar a palavra, é aquele que vai se manter firme, é aquele que vai ali estar, mesmo em casa, não está tendo culto, mas mesmo em casa ele está fazendo o culto dele. Mesmo em casa ele está ali louvando a Deus. Mesmo em casa ele está buscando ao Todo-Poderoso. Às vezes a pessoa diz, mas não está tendo culto na igreja, e agora como é que nós vamos fazer? Quais eram os dias de culto que você vinha na igreja, costumava vir? Quais eram os dias? Era quarta-feira, sexta, domingo, segunda. Só esses dias que eu ia, mas agora é tempo de buscar Deus, é todo dia. Aquele dia que você louvava a Deus, vinha para a igreja, faça o seu culto em casa, né? E sem falar que nós nas quartas-feiras, sexta, domingo, segunda, nós estamos aqui fazendo essa live para enviar a palavra de Deus para você. Então você não pode nem dizer que não tem como assistir um culto, né? Não pode assistir na hora, mas depois você pode assistir. Então outra vez nós vamos ver a diferença daquele que serve a Deus. Então volta lá para o Salmo 56, no versículo 9, o salmista diz, quando eu a ti clamar, então retrocederão os meus inimigos. Isto sei eu, porque Deus está comigo. Você tem a certeza de que Deus que está contigo? Quando Deus está conosco, nós não temos que temer o mal. Ele não te deu espírito de covardia, mas de fortaleza. Isso, o espírito de fortaleza é aquela pessoa que tem um espírito forte e ela repreende o mal através da palavra de Deus. Não é através da nossa palavra, do nosso conhecimento, não, é através da palavra de Deus. Vamos ver mais aqui, o salmista ele diz mais aqui, ele diz que quando ele clamasse, os inimigos iam retroceder. Olha ele numa batalha, agindo também, capítulo 18, versículo 37. Olha ele falando mais um pouquinho aqui do que estava acontecendo. Olha aí, versículo 37. Persegui os meus inimigos e os alcancei. Não voltei, senão depois de os ter consumido. Olha só, ele está dizendo, persegui os meus inimigos. Como é que eu vou perseguir meu inimigo? Quando você está orando, você está perseguindo as trevas. Você está aborrecendo o mal. Você imagina hoje, meu irmão, o inferno foi, como é que eu posso, foi abalado, estremeceu de tanta coisa que aconteceu hoje na terra, porque o povo, ele orou, ele buscou a Deus. E sem falar que o céu se abriu, né? O céu se abriu porque o Senhor, ele ouve a oração dos seus servos. Ele diz que a nossa oração tem que chegar até o trono dele com um cheiro suave e agradável. Olha o nosso clamor, a nossa oração chegando aos céus. Então aqui ele diz, né, persegui os meus inimigos e os alcancei. Não voltei, ele não desistiu, senão depois de os ter consumido. Consumido, destruído. Enquanto ele não viu o inimigo caindo por terra, o mal sendo desfeito,
ele não voltou, né? Então imagina só, é quando você persegue o inimigo em oração, em perseverança, como está acontecendo, a igreja não pode parar, a igreja tem que continuar buscando ao Senhor em nome de Jesus, né? Mesmo que venha um decreto, mas veio aí um decreto que não se pode sair, não se pode ir para a igreja, não pode fazer nada. Meu irmão, mas você lá na sua casa, na sua casa mesmo, faça o seu devocional, faça o seu culto, busque a Deus. Não é porque veio aí veio um decreto, que aí agora não vou buscar Deus não, agora é que eu tenho que buscar. Sabe o que aconteceu com Daniel? Vamos lá, Daniel capítulo 6, isso, Daniel capítulo 6, olha o que aconteceu com Daniel. Daniel representa a igreja hoje, Daniel capítulo 6, Daniel vamos colocar aqui, está representando aqui o que nós estamos até passando. Você sabia também que veio um decreto para Daniel que durante 30 dias não se podia invocar Deus nenhum e nem fazer petição a nenhuma outra pessoa se não fosse para o rei. Então era um decreto, um decreto que foi dado e todos tinham que obedecer. Não se podia invocar Deus algum. E o Daniel, ele era acostumado a orar 3 vezes ao dia. E claro, se o decreto era que não podia se invocar Deus algum, então, meu irmão, ele não podia ser visto se curvando ao Deus poderoso. Mas ele não se intimidou. Ele não se intimidou com o que estava acontecendo. Vamos ver aqui, olha só, capítulo 6, no versículo 7. Todos os príncipes do rei, os prefeitos e presidentes, louvado seja Deus, louvado seja o nome do Senhor. Só um pouquinho, está dando interferência aqui. Olha só, todos os príncipes do reino, os prefeitos e presidentes, capitães e governadores, tomaram conselho a fim de estabelecerem um edito real e fizeram firme este mandamento, que qualquer que por espaço de 30 dias fizer uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Olha só o que aconteceu. Olha o decreto. O decreto, imagina uma pessoa ser colocada na cova dos leões. Imagina só. E versículo 8. Agora, pois, ó rei, confirma o edito, assina a escritura para que não seja mudada, conforme a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Por esta causa, o rei Dário assinou essa escritura e edito. Então o rei assinou a escritura que não se podia invocar outro Deus durante esses 30 dias. E o Daniel estava naquele lugar e viu tudo acontecer. Não se podia. Mas olha como o Daniel, ele tinha uma qualidade na vida dele. Perdão. Diz aqui que Daniel era fiel e não se achava vício nem culpa nele. Pela fidelidade que Daniel tinha ao Deus Todo-Poderoso, ele não deixou de buscar a Deus. Olha só o que aconteceu, versículo 10. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Então, você está vendo? Aqui diz tudo, como também antes costumava fazer. Então, o que ele fazia, ele não deixou de fazer. E o decreto era
de morte, porque imagina ser colocado na cova dos leões. Humanamente falando, não tinha solução, não tinha como Daniel se livrar. Mas o Daniel estava confiando naquele que ele servia. E 3 vezes ao dia ele continuava orando. 3 vezes ao dia ele se punha de joelho e orava a Deus. E olha só, versículo 11. Então, aqueles homens foram juntos e acharam a Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. Houve uma perseguição, porque aqueles homens, eles foram lá ver se Daniel estava invocando o Deus dele. Eles foram lá ver se Daniel estava obedecendo o mandato do rei. E o que o Daniel estava fazendo? Ele estava orando, ele não deixou de fazer o que ele sempre fazia. Sabe o que a igreja tem que fazer hoje? Não deixar de fazer o que sempre fazia. Ser fiel a Deus, continuar adorando esse Deus, continuar perseverando e confiando que esse Deus vai dar resposta. Esse Deus é o Deus poderoso, Deus real. Então aqui, o que aconteceu? Eles foram lá ver e viram que Daniel estava adorando a Deus. Daniel continuava lá se curvando ao Deus Todo-Poderoso. E veio a notícia. Às vezes nós estamos orando, nós estamos buscando, sendo fiéis, e o inimigo está vindo com força total para tentar destruir aquilo que nós estamos construindo pela oração. Mas olha só, vamos lá. Vamos pular um pouquinho para o versículo 16. 6:16. Então o rei ordenou que trouxesse a Daniel e o lançaram na cova dos leões. E falando o rei disse a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serve, ele te livrará. Tem muita gente que está dizendo aí: olha, esses crentes estão orando, esses crentes estão buscando a Deus, bora ver se agora esse Deus vai livrar realmente esse povo. Se nós clamarmos com fé, sem duvidar, crendo, o nosso Deus, ele vai enviar resposta. Lembra o que ele diz lá no livro de Salmos? Ele cessa nossas guerras. E aí o que aconteceu? Ele foi levado. Daniel foi colocado na cova dos leões. O rei foi lá, selou, colocou uma pedra sobre aquela cova, selou com seu anel. A sentença foi dada sobre Daniel. Mas o Daniel estava confiando no Senhor. O Daniel, eu acredito que mesmo lá na cova, ele estava lá de joelho orando ao Senhor, confiando nele. É muito fácil adorar a Deus quando tudo vai bem. E quando se levanta uma tribulação, quando se levanta uma perseguição, quando se levanta algo contra a nossa vida, aí é que Deus vai provar nossa fidelidade. Será se você vai permanecer fiel mesmo sendo colocado na cova dos leões? Será se você vai permanecer, fazer o que você sempre fazia quando de repente se levantar algo contra ti, contra nós, contra a igreja? Daniel representa a igreja aqui. E olha, Daniel não deixou de fazer o que ele sempre fazia. Imagina o Daniel sendo levado para a cova dos leões. Ele com certeza estava lá falando com Deus. Meu irmão, é momento de você falar com Deus e não aceitar que esse mal prevaleça. E olha só o que aconteceu, no versículo 23, olha só o que aconteceu. O Daniel foi tirado da cova sem nenhum dano, Olha aí, 23. Então o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Olha que o rei passou a noite inteira, perturbado, não conseguia comer, dormir, pensando no que ele ia chegar lá e encontrar Daniel morto, Ou seja, não encontrar mais nada de Daniel, porque os leões iam devorar ele. Mas o rei chegou lá e o Daniel, chamando por Daniel, e Daniel disse: rei, vive para sempre. Olha, o Senhor enviou um anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizesse dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. Deus, ele quer achar diante de ti, meu irmão, inocência, fidelidade.
Esse é o tempo de a igreja se manter fiel, de a igreja se manter em oração, de a igreja permanecer firme em tudo que nós estamos passando. Deus está lá dos céus olhando e contemplando o justo, aquele que pratica a justiça. O Senhor lá dos céus está contemplando a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa. Deus quer sarar essa nação e chamar muitos para fazerem parte dessa nação, que com certeza é uma nação vitoriosa, uma nação poderosa, porque tem o poder de Deus sobre as suas mãos, que é a palavra de Deus. Daniel confiou no seu Deus. E olha o que aconteceu, 24, e ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que acusaram Daniel, e foram lançados na cova dos leões. Seus filhos, mulheres, e ainda não tinha chegado ao fundo da cova quando os leões se apoderaram dele e lhes misgalharam todos os ossos. O que era para acontecer com Daniel não aconteceu. Aconteceu com os inimigos, aqueles que te acusam, aqueles que te perseguem, aqueles até mesmo que falam mal de você, aqueles que te desejam mal. Irmão, ore por eles. Entenda uma coisa, Deus ele quer abençoar. Mas se a pessoa ela não quer, meu irmão, a tendência, o pecado tem as suas consequências. Olha só, e o que mais? Dizer 25, né? Então o rei Dário escreveu a todos os povos, nações e gente de diferentes línguas que moram em toda a terra: a paz vos seja multiplicada. Da minha parte é feito um decreto, pelo qual em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo, é para sempre permanente, e o seu reino não se pode destruir, o seu domínio é até ao fim. Ele livra, salva e opera sinais e maravilhas nos céus e na terra. Glória a Deus, esse Deus ele livra, salva. Olha, é o que Deus vai fazer por esse tempo. Por esse tempo Deus vai mostrar o seu poder e as pessoas vão saber que realmente o nosso Deus é um Deus vivo. Olha como ele disse aqui, o Deus de Daniel é um Deus vivo e é para sempre. E o seu reino não pode ser destruído. O reino de Deus não pode ser destruído. O reino de Deus é eterno, é para sempre, eternamente. Ô meu irmão, fica essa palavra para você. O salmista diz: quando eu a ti clamar, retrocederão os meus inimigos. O Daniel permaneceu clamando, não deixou de fazer o que ele sempre fazia. E olha o que aconteceu. As nações viram que o Deus de Daniel era o verdadeiro Deus. Meu irmão, por esse tempo Deus vai fazer um milagre na nossa vida. Creia, não desista, não se afaste. É tempo de buscar. Deus sara essa nação. Deus sara. Meu Deus, sara a humanidade, perdoa o pecado desse povo. Lembra, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos. Abandone o velho caminho e siga com Jesus nesse novo caminho. Deus quer abençoar a tua vida em nome de Jesus. Vamos fazer uma oração, quero orar por você, eu quero orar pela nação, orar. Eu quero unir a minha fé junto com a sua. Isso aí onde você está. Una a sua fé junto com a minha. Em nome de Jesus, vamos fazer a diferença. E olha, por essa semana vai vir a resposta. E se vier, pastor, o negócio piorar, não pensa assim. Se piorar, se o negócio vier mais forte contra nós, nós temos um Deus mais forte do que tudo. Olha o que aconteceu com Daniel. Foi colocado na cova. Ele desistiu? Ele desanimou? Não, ele perseverou. Vamos fazer isso em nome de Jesus? Feche seus olhos, eleva o teu pensamento a Deus. É momento de oração em nome de Jesus. Louvado seja o nosso Deus. Aleluia. Aleluia. Senhor Deus, nesse momento, Pai, eu estou aqui unindo a minha fé com a fé dessa pessoa que ouviu essa palavra e entendeu que Tu é o Deus poderoso,
Tu é o Deus que salva, Tu é o Deus que faz sinais e maravilhas, opera grandes coisas no meio do Teu povo. E a nação clama por Ti. Hoje foi o dia que muitas pessoas se curvaram diante de um Deus que é vivo, que é real, que é poderoso. Há um Deus que lá dos céus vai enviar a resposta para essa nação que está sendo humilhada, destratada, que está sendo perseguida. Jesus, envia o Teu socorro. Tu és o nosso auxílio. Tu és o nosso auxílio, Senhor. Tu és a nossa rocha, a nossa fortaleza. Como o Senhor foi com Daniel, que foi lançado na cova dos leões. Humanamente, não tinha solução para Daniel. Mas o Daniel, ele confiava no Deus vivo. Daniel, ele se mostrou fiel. Daniel, ele se mostrou fiel e nele não se achava culpa. Oh Senhor da glória, Deus, sara, meu Pai, o Teu povo, desperta a Tua igreja a Te adorar, a invocar o Teu nome, porque Tu és o Deus soberano e nós cremos que a resposta vem de Ti, Senhor. Então, Pai querido, vem, Senhor, com a Tua mão forte e poderosa, destruindo, meu Pai, todo o mal, que os nossos inimigos venham retroceder. Os inimigos do Senhor também venham retroceder, porque os nossos inimigos são os Teus inimigos, Senhor. Nós não aceitamos, meu Pai, que o mal venha prevalecer, até mesmo contra a igreja do Senhor, contra a igreja. Nós não aceitamos, papai, que as igrejas estejam fechadas. Não, Senhor. Nós não aceitamos, papai, tristeza, não aceitamos angústia, não aceitamos, meu Pai, não, Senhor. Meu Deus, nós invocamos o Teu nome, Pai, manifesta o Teu poder sobre todas as coisas que estão acontecendo, sobre toda miséria, toda amarração, todo espírito contrário. Tem pessoas, meu Pai, que estão, Senhor, aflitas, meu Deus, porque amanhã não tem nem o que comer, Senhor. Mas, Pai, meu Deus, envia a resposta para a Tua nação, envia a resposta, Senhor, para o Teu povo. Meu Pai, em nome de Jesus, eu sei que tem pessoas que estão assistindo agora, estão desesperadas, aflitas, elas estavam até esperando esse momento de oração para orar junto comigo. Eu, na minha fé, junto com a dela, declarando que a resposta vem de Ti, Senhor. Meu Deus, o Davi disse: quando eu a Ti clamar, retrocederão os meus inimigos. Ah, Jesus, eu creio que esse mal está sendo agora, ele está retrocedendo, ele está batendo em retirada, em nome de Jesus. Toda praga, todo mal, toda obra contrária, eu declaro, sai em nome de Jesus, para nunca mais voltar. Amém. Glórias a Deus. Aleluia. Deus é fiel, Deus é maravilhoso. Olha, pode ter certeza que essa palavra veio lá dos céus para a tua vida. Pode ter certeza. Olha, aí tem mais pessoas indo aqui nos assistindo. A Cleonice Roseno, a irmã Ludivânia, Isabete Cardoso, a irmã Ana Miranda. Olha só, não dá mais para me ver, né? Se o nosso irmão aí passar aí, dá para ver, não sei se tem como. Mas é que eu tenho um retorno aqui, dá para me acompanhar direitinho as pessoas que estão nos acompanhando, né? Em nome de Jesus. Então, louvado seja Deus. Aleluia. Irmãos, nós vamos assistir aí tem um testemunho, né? Testemunho aí do que Deus está fazendo. Em nome de Jesus. Eu vi
um berço evangélico. Eu não vim sem conhecer a palavra de Deus. Eu conheci a palavra de Deus desde pequena. Com meus 12 anos eu me afastei. Eu não quis mais saber nem da igreja, nem de Deus. Não queria mais saber de nada. Ela foi levando a vida assim, afastada dos caminhos de Deus, sendo que a palavra sempre estava no coração dela, mas de uma maneira errada. E eu pensava que casar cedo, nova, era a solução, mas não foi a solução. Eu era atribulada espiritualmente, eu ouvia vozes. Eu passei 5 anos com essa pessoa e não deu certo. Depois eu me separei. Quando eu me separei, foi que eu comecei a sofrer, né? Na vida sentimental mesmo, porque eu entrei na bebida. A gente não tinha muita notícia dela, mas quando a gente sabia, ela vinha totalmente desestruturada pra gente. Vinha com marcas que foi difícil sair. Foi uma época triste da minha vida. Mesmo não estando na igreja, mesmo estando afastada de Deus, eu orei a Deus: Senhor, eu quero me congregar em algum canto. Orávamos por ela. Quando a gente sabia que ela estava já no sofrimento, a gente começava a colocar o joelho no chão e orava. Teve vários relacionamentos que não deram certo. Tentava fugir, se agarrando em relacionamentos. Foi então que um dia eu me acordei: eu não quero mais essa vida, eu vou embora. Eu falei com o meu companheiro na época, né? Daiane termina o relacionamento e vai morar com a irmã. E eu disse assim: vamos para a igreja. Ela foi. Nesse dia que ela foi, que ela disse que não gostou, eu disse: meu Deus, eu não aceito. Ia ter no sábado uma reunião dos jovens. Aí eu disse assim: Daiane, vai. Aí ela: tá certo, eu vou. Eu me firmei na palavra de Deus. Eu comecei a ler a palavra, comecei a me interessar pelas campanhas. Me interessei até o encontro de novo, me achegar ao Senhor de novo. Mas eu queria ser honrada na minha vida sentimental. Então o Senhor mandou me separar. Se consagre. Eu conheci ela quando ela veio para a igreja. Aí foi despertando no meu coração desejo pelo amor que ela tinha à obra. Eu li aquele livro, Como Tomar a Posse da Bênção, me ajudou muito. Ela teve grandes experiências lendo esse livro. O Senhor falou grandemente ao coração dela e ela tomou uma posição, né, de vencedora, de tomar realmente posse da bênção que o Senhor tinha já na vida dela. No final do ano, eu fiz o projeto de vida. Um emprego, uma família e tudo foi realizado. Da maneira que eu escrevi, o Senhor me entregou em 2015. Sempre busquei a Deus, colocasse na minha vida uma mulher de Deus. Eu fui vendo que ela tinha as características que eu pedi ao Senhor. A gente orou, a gente buscou o Senhor, esperou. Eu me casei em 2016, no civil. No dia 16 de julho, eu me casei na igreja. E logo eu engravidei também, né? Deus já tem nos dado outro filho, já. A gente olhando para essa foto, ela feliz com a filha, com a esposa, assim, para mim, é muito gratificante, é muito mesmo, sabe? É assim, é uma alegria que não tem tamanho. A gente vê que vale a pena a gente orar realmente pela nossa família. Me vem aquela palavra: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Sem Deus nós nada podemos fazer, mas com o Senhor nós podemos todas as coisas porque Ele nos fortalece. Quando eu quis que o Senhor reformasse o meu coração, mudasse, limpasse, tirou as coisas do lugar. Tirou. Doeu. Mas hoje eu estou aqui para dizer o que o Senhor, Ele fez grande obra na minha vida, uma grande obra. Em cada dia de vergonha, o Senhor ia me dar dupla honra. E isso que eu costumo dizer: eu estou vivendo a dupla honra do Senhor. Eu estou vivendo a dupla honra de ser mãe, a dupla honra de ter uma esposa, de ter uma família. Graças a Deus, você está vendo aí o que Deus está fazendo na vida das famílias. Olha que testemunho maravilhoso, viu? Testemunho abençoado. E é isso que Deus quer fazer e continua fazendo. Eu quero dizer para você que é patrocinador do Show da Fé. Olha, esse patrocinador, ele tem alcançado famílias. E se você é um patrocinador, não deixe de fazer a sua doação esse mês. Ah, mas as igrejas estão fechadas, eu costumava fazer eu fazia meu pagamento lá na igreja. Quem disse que a igreja está fechada? A igreja não está fechada, a igreja está de portas abertas para lhe atender, viu? Amanhã, a partir das 8 horas, a igreja estará aberta até as 20 horas. Isso mesmo, até as 20, porque às 20 horas nós vamos estar fazendo a nossa live da segunda-feira.
Eu quero falar até para você que amanhã vai participar da segunda-feira, né? Deixa só um pouquinho aí, meu irmão, não coloca agora não, né? Isso. Eu quero falar para você que vai participar amanhã da segunda-feira, que amanhã você pega, meu irmão, a sua ferramenta de trabalho, pega o seu currículo, pega aí aquilo que você usa para fazer, para manusear o seu trabalho. Coloca aí, nós vamos estar orando amanhã, segunda-feira de prosperidade. Quero trazer uma palavra para te prosperar. E a primeira prosperidade que nós temos que almejar é a prosperidade espiritual, é o conhecimento da palavra, tá bom? Então deixa eu falar para você que é patrocinador. Você que é patrocinador do Show da Fé, faz a sua doação aí na nossa conta Bradesco, na agência 3378, dígito 2. E a conta corrente é a 29315, dígito 6. Você pode estar fazendo o seu depósito na conta, nessa conta, lá no caixa eletrônico, ou fazendo transferência, ou aqui mesmo. Você vindo aqui na igreja, a gente também faz o seu patrocinador. E se você sente o chamado de ser um patrocinador, você pode se dirigir a alguma das igrejas e fazer já a sua inscrição em nome de Jesus. Pastora, como é que eu faço para me devolver a minha fidelidade? Eu estou aqui com o meu dízimo, com a minha oferta, né? E eu não consegui ainda deixar na igreja, mas pode vir. Se você não tem como vir, você também pode estar fazendo o seu depósito em uma dessas contas, né? Dessas contas do Bradesco, Banco do Brasil, Caixa, Itaú e Santander. Na agência do Bradesco, olha aí, é a 3378, dígito 2, conta corrente 51238, dígito 9. Banco do Brasil, agência 0472, dígito 3, conta corrente é 56098, dígito 7. Caixa é agência 02210, a operadora é a 003, conta corrente é 77, passou, não deu mais para me ver aqui. E também tem um CNPJ. Tem transferências que você tem que ter o CNPJ da igreja, tá bom? Aí você também pode estar baixando esse aplicativo QR Code e coloca lá na câmera do seu celular e vai aparecer, vai dar os passos direitinho que você tem que fazer e não precisa nem sair de casa, né? Então, na hora que você fizer isso, você fez a sua transferência. Você fez o depósito ao patrocinador, aí você vai estar enviando, você que é da Igreja do Santa Luzia, você vai estar enviando aqui para o WhatsApp, anota o número, você vai enviar o comprovante de depósito. O WhatsApp é o 991 27 2104. Aí você envia o comprovante e Deus vai te abençoar em nome de Jesus, tá bom? Então, meu irmão, fica ligado conosco. Olha, mais um abraço aí para a irmã Graciana. Isso, Deus te abençoe, minha irmã. A irmã também Núbia, irmã Núbia Fiel. A Deicivane Silva. A Deice, também tem a Ludivânia. Olha que bênção. Continua ligadinho conosco amanhã, às 20 horas, nós vamos estar aqui fazendo a nossa live para abençoar a tua vida, principalmente na vida financeira. Isso mesmo, pastor, eu estou precisando ser abençoado na minha vida financeira. Deus vai trazer uma palavra poderosa para te abençoar. Nada está perdido, não fica triste, não é tempo de tristeza, não. Deus tem a resposta para nós, tá bom? Eu quero agradecer ao Todo-Poderoso por esses momentos. Você vai ficar aí assistindo, né, finalizando aí com um clipe musical. E Deus te abençoe em nome de Jesus. Um forte abraço.